Oi, quinto ano, tudo bem? A professora Vivian está vindo com mais uma aula gravada para a gente. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu gostaria muito que na aula de hoje vocês acompanhassem todos juntos, igual vocês sempre acompanham em sala de aula. Eu gostaria da presença da Alice, da Alicia, da Ana Bárbara, da Bárbara, Caroline, da Gabriel Alves, do Henrique, da Isabela, do Isaac, da Rayane, do Rian Lucas, do Samuel, Thalita. Queria muito que todos vocês estivessem presentes na aula de hoje para a gente dar continuidade nos nossos estudos. Na aula de a professora Vivian vai mostrar a apostila para vocês, vai compartilhar as páginas da apostila e eu vou explicando, conversando sobre o assunto que a gente está estudando nos povos brasileiros, a formação do nosso povo, e a professora vai também fazer a correção dos exercícios, que eram os exercícios das atividades da aula passada, né? Então, nós vamos juntos aí. A professora vai compartilhar a página, e antes de eu começar a compartilhar a página, eu quero dizer que eu vou deixar uma atividadezinha para vocês, para a aula de amanhã. Na aula de hoje, vocês vão ouvir essa videoaula que a professora está gravando para vocês e vão fazer a correção dos exercícios da apostila. E para a aula de amanhã, eu quero que vocês sejam assim, bem criativos, como sempre são, e grave para mim um pequeno com uma demonstração carinhosa pelos povos indígenas, que foram povos tão importantes na nossa formação do povo, e que se comemora o Dia do Índio no dia 19 de abril, né? Que foi aí na semana passada. Então, eu gostaria que vocês fossem muito criativos, fizessem uma maquiagem linda, fizessem uma vestimenta e gravasse você, seu irmão, ou sua mãe, seu pai, quem quiser participar com você, que está aí na sua casa, nesse momento de afastamento social, e criasse um pequeno vídeo falando alguma coisa do índio, da importância dos índios na nossa vida, tá bom? Então, a professora agora vai começar a corrigir os exercícios e no finalzinho eu vou pedir para não esqueça de gravar esse vídeo. É um vídeo pequenininho, poucas palavras, eu quero que você seja criativo, né? E você vai enviar esse vídeo no WhatsApp para a professora Vivian, tá bom? Na aula de quinta-feira, hoje, você vai fazer as correções dos exercícios e criar este vídeo. Na aula de amanhã, você vai fazer as atividades que eu vou deixar para você lá naquela listinha de atividades no escolar, certo? Então, vamos começar aqui a compartilhar. Olha, a professora Vivian está aí nas páginas das atividades que ficaram para vocês de tarefa na aula anterior, né? Na aula da semana passada, onde a tarefa de vocês era realizar as atividades 1 a 4 das páginas 295 a 298. Então, nós vamos corrigir. Ó, atividades número 1. Junte as sílabas abaixo e forme o nome de 9 povos que contribuíram para a formação do povo brasileiro. A mesma sílaba poderá ser usada mais de uma vez. Então, gente, nessa atividade aí, nós temos várias sílabas, né? Nós temos itu, lices, nos, si, turcos, por, tagué, alemães, ri. E aí, com todas essas sílabas coloridinhas, nós temos que juntá-las e formar uma palavra, onde essa palavra seja o nome de um povo que contribuiu na formação do povo brasileiro. Porque o povo brasileiro foi o povo formado por uma grande miscigenação. Miscigenação quer dizer mistura de outros povos, né? E aí nós podemos, então, por exemplo, ó, indígenas. Professora Vivian, ó, indígenas. Formamos, não formamos? Agora, ó,
Cadê? Vamos. Portugueses. Agora vamos formar outros povos, ó. Italianos. Vocês, então, vão formar povos igual a esses que estão na tabela. Indígenas, portugueses, africanos, italianos, espanhóis, japoneses, alemães, sírios e turcos. Certo? Parabéns para quem corrigiu e acertou essa atividade número 1. Você pode corrigir em cima igual a gente faz quando a gente está fazendo atividade juntos em sala, tá? Agora, número 2. Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Os indígenas já habitavam as terras que hoje formam o território brasileiro? Sim, né? Antes mesmo dos portugueses chegar, antes da conquista, antes da colonização, os índios já ocupavam o nosso espaço. Os africanos foram os primeiros povos que chegaram ao território que hoje forma o nosso país, onde já viviam os indígenas. Sim, já viviam os indígenas. Os africanos não foram os primeiros povos, porque os africanos foram povos trazidos pelos portugueses. Então, teve os índios, os portugueses, só daí que vieram os africanos. Então, eles não foram os primeiros povos. A formação do povo brasileiro ocorreu com o encontro de diferentes povos? Sim, né? A formação do povo brasileiro, o povo brasileiro é formado por uma grande miscigenação, um grande encontro de povos. Agora, reescreva a alternativa falsa no caderno, tornando-a verdadeira. A única falsa foi essa aqui, a segunda, que fala que os africanos foram os primeiros povos que chegaram ao território que hoje forma o nosso país, onde já viviam os indígenas. Então, os colonizadores portugueses foram os primeiros povos que chegaram ao território que hoje forma o nosso país, onde já viviam os indígenas, certo? Fizemos a correção do número 2. Agora vamos para o número 3. 3. Substitua os desenhos por letras. Complete as frases e descubra algumas contribuições de diferentes povos para a cultura brasileira. Então, nós temos letra A, uma abelhinha, letra C, um coraçãozinho, letra D, um dado, E, elefante, F, flor, G, o gato, e aí vai, né? Aí nós vamos formar aqui, ó. A, é uma prática que mistura dança, esporte e música. Atualmente é considerada patrimônio cultural brasileiro. Essa prática foi herdada dos povos, Coração é o quê? Letra C. Vou pegar aqui uma canetinha, ó. Então, coração, aqui, letra C. Então, já tem letra C aqui. Abelha, letra A. Então, já formei K. Peixinho, P. Cadê aqui? Aqui. Olhinho, O. Cadê? Ó. Então, eu já formei Capu. Elefante, E. Ó. I. R. A novamente. Então, a capoeira é uma prática que mistura dança, esporte e música. Atualmente é considerada patrimônio cultural brasileiro. Essa prática foi herdada dos povos, quais povos? Ó, africanos, né? Abelha, flor, relógio. Esse aqui seria o quê? Esse izinho, esse desenho do izinho? Né? Um ilhós, talvez, de linha, né? O coração, a abelha novamente, o N do navio, o O de olho e o S de sorvete. Então, são os povos africanos, certo? Letra B. Palavras como jacaré, peteca e açaí, presentes em nosso vocabulário, são de origem indígena. E aproveitando para falar da palavra jacaré, o quinto ano tinha que fazer para mim, para a aula passada, uma pequena pesquisa
sobre os costumes de povos indígenas, portugueses, africanos, quanto à música, a religião, as palavras. Então, vai poder postar para mim essa atividade também lá no privado, que eu vou querer analisar todas, tá? Letra C. As festas juninas foram trazidas pelos povos portugueses ao nosso país. Certo? Corrigimos também a 297. Agora, número. A população brasileira foi formada pela união de povos de diferentes culturas, resultando na pluralidade que hoje podemos observar em várias partes do Brasil. Vamos investigar alguns desses aspectos culturais. Letra A. Faça uma entrevista com o parente mais velho que você, seguindo as sugestões de perguntas abaixo. Registre as respostas da entrevista no caderno e apresente-as para a turma. Então, essa questão aqui seria uma questão mais pessoal. Cada um ia ter esse roteiro aqui, ó, roteiro da entrevista, entrevistar algum parente sobre essas questões. Qual é o seu nome e a sua idade? De quais povos imigrantes descendentes de sua família? Você sabe quais foram os motivos que levaram sua família a migrar de seu lugar de origem? O que é migrar? É mudar, é sair de onde está e ir para onde estão. Há algum aspecto da cultura de seus descendentes que você mantém? Se sim, qual? No local onde mora, há alguma característica que identifique sua cultura? Se sim, qual? Então, eu gostaria muito que vocês também mandassem uma fotinha no privado, alguma coisa, e enviassem, poderem pôr aqui no meu caderninho suas tarefas realizadas, tá? E também que eu fico curiosa para saber sobre essa entrevista que vocês realizaram. Mandem para mim para eu ver, combinado? Após a entrevista, compartilhe as respostas com seus colegas e juntos identifique. Como nós não podemos estar juntos para a gente socializarmos na turma, vocês podem mandar para a professora Vivian, né? Aí a socialização fica entre nós. A cultura predominante citada nas entrevistas, os aspectos cultural mantido pelos descendentes, que foi mais citado nas entrevistas, eu mesma vou fazer esse paralelo para vocês depois, né? Para eu entender junto com vocês se entre nós, quinto ano e professora Vivian, se existiu mais indígenas, se existiu mais portugueses, né? Ou se foram mais italianos, se foram mais africanos, se tiveram mais indígenas, entre a formação dos nossos familiares, tá bom? B. Faça em seu caderno um pequeno texto que descreva costumes, dos valores, das danças, das comidas, né? A culinária na sua casa, como é que a sua família desenvolveu, se passou de pais para filhos, de avós, bisavós, se vocês levam esses costumes aprendidos lá atrás com os parentes à frente, né? Se você já sabe fazer muitas coisas, porque uma coisa que a gente tem que levar em mente, a gente não pode esquecer, é que a gente tem que aprender a fazer o que os nossos entes queridos mais velhos fazem em termos de valorizar a cultura. Comidas que a vozinha sabe fazer, por exemplo, fazer um curral de milho, fazer uma pamonha, fazer um bolinho de chuva, fazer um biscoito frito, saber uma cantiga. Isso é muito importante que a gente aprende com os nossos familiares, porque isso quer dizer que a gente não vai deixar nossa cultura e nem nossos valores morrerem, né? Então, vocês poderiam muito aproveitar esse período que vocês estão em casa com as famílias, né? E sugerir alguma atividade, alguma proposta de fazer receitas juntos, de cantar, né, cantigas, histórias que os avós contavam para os seus pais, enfim, para vocês levarem isso adiante das famílias de vocês. São costumes, são valores que só vocês têm e não podem deixar morrer, tá? Então, neste capítulo, foi sobre isso que nós conversamos. Agora, a professora, então, vai pontuar com vocês, tá bom? Você, então, terá que gravar aí esses 5 minutinhos com muita criatividade sobre os povos indígenas, tá?
Então, você vai usar a sua vestimenta, você vai fazer a sua maquiagem, você vai selecionar algumas palavras, você vai fazer um cenário aí no cantinho da sua casa. Enfim, você vai ser muito criativo, tá bom? E vai mandar para a professora. Isso vai estar contabilizando que você está assistindo às minhas aulas, está envolvendo as minhas aulas e você criou esse momento para nós na aula de geografia. É um dos maiores registros da sua presença e do seu envolvimento. Combinado, quinto ano? Então, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima. E na aula de quinta e sexta-feira, eu estarei presente com vocês em todo o nosso horário para tirar qualquer que vocês têm. Combinado? Fiquem com Deus, tá?